pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, canal Geopolítica e Operação Retomada, retornando aqui nessa noite de segunda-feira, 30 de novembro de 2020, né? E o nosso assunto principal de hoje aqui é: os militares são a carta principal de Trump, o trunfo do presidente Donald Trump, ou como alguns entendem, o coringa do presidente Donald Trump em todo esse processo decisivo que ocorre na América, não é? Eu fiz uma tradução de um texto aqui para vocês, um texto muito interessante que veio da própria América, não é? É uma espécie de entrevista aqui entre algumas pessoas que estão sendo fundamentais lá em todo esse processo, né? E vamos falar sobre algumas coisas importantes. Então prestem atenção no texto e na análise que se seguirá. O coringa de Trump é o exército dos Estados Unidos da América. Os tribunais e os julgamentos estão chegando. Estamos no meio de um conflito de informações total, como nunca vimos, e meu filtro de desinformação está tão alto que nem mencionei ontem que o general Thomas McNierney disse que 5 pessoas foram mortas durante a especial operação batida nos servidores administrados pela CIA no consulado dos Estados Unidos em Frankfurt, né? Eles estavam ocupando uma fábrica abandonada próxima ao consulado americano em Frankfurt, na Alemanha. Hoje vou jogar a cautela ao vento e compartilhar algumas das alegações mais confusas e especulações de altíssima octanagem que estão por aí e que não podem, que podem não ser adequadas para a sua primeira impressão, mas que satisfazem nossos desejos mais profundos, né? 5 foram mortos durante a operação em Frankfurt. Muitos agora estão relatando vítimas durante o ataque a Frankfurt, anteriormente tendo sido como relativamente pacífico, com a tradução da entrevista de McNierney feita pela Creative Destruction. 5 soldados foram mortos no tiroteio que se seguiu, bem como um paramilitar da CIA. O pessoal da CIA teria sido levado de avião do Afeganistão para a segurança, de acordo com os relatórios da imprensa. A revisão subsequente dos servidores protegidos rendeu provas de que China, Irã e Rússia estiveram envolvidos na tentativa de golpe contra o presidente Donald Trump, que será mostrado ter obtido uma vitória esmagadora para o povo americano, revelou McNierney. Eu quero fazer um parênteses aqui nesse texto, porque embora eles citem China, Irã e Rússia, a Rússia muito provavelmente essa ala que colaborou com essa situação toda não deve ser ligada ao presidente Vladimir Putin, porque, como sabemos, o presidente Vladimir Putin é aliado do presidente Donald Trump, né? Ele também tem interesse em destruir os cartéis financeiros da nova ordem mundial. Então, esse envolvimento, como ele diz aqui, China, Irã e Rússia, muito provavelmente foram hackers e milícias da própria Rússia, né? Oposição ao presidente Vladimir Putin. Vocês sabem, que o Deep State, ou o aparelhamento, existe em todos os países do mundo, né? Só que lá na Rússia tem uma diferença, né? O presidente Vladimir Putin sabe lidar com esse tipo de coisa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Vocês lembram o que ele fez com o opositor no avião, né? A gente fala ele, né? Mas sabemos que é o regime ali, que é um regime implacável com opositores, o regime do presidente Vladimir Putin. Então eu vou continuar o texto aqui. Ex-político britânico confirma os 5 mortos e possível terceiro prazo para Donald Trump. Em seu podcast de 29 de novembro, English Eccentric, o ex-político trabalhista de Whitby, Simon Parkes, cujos pais serviram na inteligência britânica e que afirma ter fontes de inteligência, diz, abre aspas,
O que eu posso confirmar é que 5 soldados militares dos Estados Unidos foram mortos em ação dentro do prédio em uma luta e que um membro sênior da CIA que estava lá foi ferido nessa luta. Este é um cara mau e foi preso. Você deve se lembrar que eu disse a você que os chefes do FBI e os chefes da CIA provavelmente estarão procurando um novo emprego. E eu gostaria a você que um desses cargos já foi desocupado e uma nova nomeação será marcada em algum momento em breve. Uma dessas nomeações foi, na verdade, na Alemanha, no momento em que foi invadida, e é por isso que essa pessoa não é mais o chefe dessa organização no atual momento. Então, posso dizer que várias pessoas associadas aos servidores da Dominion, e não apenas isso, mas a tentativa de derrubar o governo dos Estados Unidos por meio de uma eleição fraudulenta, foram, na verdade, presas em processo de detenção e em processo de retirada do continente americano para Guantánamo, em Cuba. Acho que posso dizer que os nomes chaves associados a um certo laptop estão tendo acusações feitas contra eles. Há uma perspectiva muito real de acusações para aquele grupo de família, sendo nessa posição, não parece tê-los protegido de tentar derrubar toda a estrutura dos Estados Unidos da América. Em outras palavras, devemos, nos próximos dias, ouvir algumas notícias que farão com que todo crente na verdade, todo crente na verdadeira palavra da democracia e seu verdadeiro significado se levante e preste atenção. A informação que recebi é muito clara de que não há intenção de permitir o sequestro dos Estados Unidos da América pelos inimigos da América, de permitir que o sistema eleitoral seja fraudado e que o presidente seja removido ilegalmente. Há uma possibilidade muito forte de que a seriedade do que ocorreu, a própria ameaça a toda a nação dos Estados Unidos, a Constituição, de tudo que vocês veem na América e aqueles de nós em outros países olham, entendam e aceitem, a ameaça para isso é tão grande que não é improvável que o presidente Trump possa cumprir até um 3º mandato histórico. Em outras palavras, a sacudida pelo que está se desenrolando agora pode ser tão grande e o medo de que os Estados Unidos estivessem prestes a ser dominados por uma conspiração global comunista, de que haverá necessidade de um considerável período de tempo para expulsar todos esses conspiradores e para entender como está a mídia, para enfrentar aqueles indivíduos que apoiaram esse crime de sedição, e isso pode levar muito tempo. Agora, não estou dizendo definitivamente que o presidente Trump poderia cumprir 3 mandatos. Estou dizendo que, pelas informações que recebi, não é improvável que ele pudesse assumir um 3º mandato, se fosse o que ele queira fazer, simplesmente porque o desastre, que apenas a superfície está sendo arranhada, mas é aparente para as pessoas que sabem, não é visto pelas pessoas comuns, né? O desastre iminente é tão grande e a necessidade de estabilidade é tão forte que pode realmente acontecer. Gina Haspel matou durante a operação em Frankfurt. A mídia social está repleta de rumores que um dos mortos em Frankfurt era ninguém menos que a própria diretora da CIA, Gina Haspel. Uma fonte disso é o podcast Silver Doctors, 22 de novembro, com Gene Willey. Então ele traduz aqui, Gina Haspel morreu, né, durante o Frankfurt Raid. Bom, isso é uma informação que, à parte, a gente ainda não confirmou. Mas o que consta aqui é que os militares americanos, né, aquilo que eu já venho falando há muito tempo no canal, não vão permitir com que esses cartéis financeiros dominem a América por meio de uma fraude eleitoral. Então as 2 próximas semanas aí
porque os votos dos delegados, né, do Colégio Eleitoral estão previstos para o dia 14 de dezembro. As próximas 2 semanas serão fundamentais. Acompanhem conosco aqui no canal. Nós vamos falar bastante disso, né? Quero agradecer a todos os colaboradores do canal, a todos aqueles que compartilham os áudios. Estamos rumando a 60 mil inscritos, não é? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. E eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno-Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!